Entrevista. E no Cidade Entrevista de hoje nós vamos falar sobre o anúncio da taxação de 50% sobre produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos, que tem gerado preocupação entre políticos e produtores brasileiros. Todos apreensivos com a possibilidade de prejuízos, que traria aí efeitos negativos para a nossa economia e para o mercado de trabalho. Para falar especificamente do impacto do tarifaço para a fruticultura, nós vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Guilherme Coelho, que gentilmente nos atende aqui na Cidade FM. Mário Flávio está aqui comigo. Vamos juntos a essa entrevista, né, Mário? Vamos, Vitor, bom dia, né? Porque essa situação está se aproximando, falta uma semana praticamente, já todo mundo apreensivo porque nada mudou, né? Desde o anúncio. Exatamente. Presidente Guilherme Coelho, muito obrigado por atender a Rádio Cidade. Bom dia para o senhor. Bom dia, meus caros Mário Flávio e Vitor Araújo. Bom dia a todos os ouvintes da querida cidade de Caruaru, da Rádio Cidade. Mário, todo dia eu acordo 5h30 da manhã, mas esses dias eu estou mudando. Eu estou agora acordando 3h30, porque eu não consigo dormir. Rapaz, esse negócio está com um impacto enorme aqui dentro, tá certo, da nossa fruticultura. Eu falo a vocês aqui de Petrolina, né, que é Pernambuco, no interior do estado, que a gente tem o Rio São Francisco, que nos une à cidade de Juazeiro da Bahia. E aqui hoje é o maior polo de fruticultura do Brasil todo, né? Nós temos aqui muito fortemente a cultura da manga e a cultura da uva. E também temos coco, goiaba, acerola, tudo que vocês imaginarem. E aí, resultado, nós estamos muito preocupados porque esse tarifaço praticamente inviabiliza as nossas exportações. A gente tem, vamos imaginar assim, uma safra. Essa safra, ela começa agora praticamente no mês de agosto. Então é agosto, setembro e outubro. São 90 dias onde a gente chega a mandar cerca de 2.500 containers. E essa safra foi programada já há algum tempo, né? A gente se programa porque tem todas as embalagens, as caixas que precisam ser organizadas, reservar nos navios os locais para mandar os containers, e os nossos importadores lá também estão organizados para receber as nossas frutas e colocar nos centros de distribuições, nos supermercados, enfim. E com isso fica inviável, pelo preço de 50% de uma tarifa, enviar essas mangas. Eu estou aqui falando literalmente de manga para lá. Nós estamos aí praticamente há 8 dias, né? Isso vai começar a entrar em vigor. E aí eu já lhe respondo de que nós não temos alternativa. Se você dizer, Guilherme, mas a gente pode mandar essa quantidade de manga para onde? A manga é muita manga, né? 2.500 containers é uma quantidade significativa, onde a gente não pode mandar para a Europa porque a variedade de manga que nós mandamos para os Estados Unidos é diferente da variedade que a gente manda para a Europa, é o costume que eles têm lá. E além disso, nós já temos um envio para a Europa normal, já tranquilo, que a Europa a gente fornece o ano todo. Aqui no Brasil, se a gente for colocar essa manga, vai haver um colapso no mercado, né? O preço vai baixar tanto que não vai compensar a colheita, não vai compensar a colher a manga. E uma vez não compensando a colheita, a gente vai deixar a manga perder no pé. Você imagine só o que é essa manga estragar. E isso vai ser muito ruim para a gente, porque à medida que a gente não vai colher, vai haver o desemprego, né? As pessoas que estavam programadas, os nossos trabalhadores rurais que nos ajudam aqui muito no dia a dia da fruticultura, nós não vamos conseguir exatamente continuar com eles. Então vai haver demissão, as empresas vão se atrapalhar financeiramente. Então a gente está aqui muito preocupado com essa situação. Ô Guilherme, vocês já mensuraram em termos de prejuízos financeiros caso essa situação não seja revertida para a região aí em termos de valores? Olha, é um prejuízo financeiro que vai abalar aqui. A gente calcula aqui em 50, 60 milhões de dólares, entendeu? Isso vai nos atrapalhar.
Mas mais do que isso também, são duas coisas que me dói bastante, como dói a você, como dói a todos os ouvintes, é quando a gente fala em estragar comida. Isso é muito forte. O mundo vive hoje a chamada insegurança alimentar. Insegurança alimentar tem no mundo todo. Os Estados Unidos tem também, não é porque é um país desenvolvido que não tenha. Tem no Brasil, tem na África, tem em todo canto. São pessoas que hoje de manhã tomaram café e não sabem o que vão almoçar. Não tem perspectiva, não tem segurança de que tem o almoço. Então, como é que numa época dessa, com tanta gente passando fome, entra um tarifaço desse e a gente vai simplesmente perder a manga? Quando eu digo perder a manga, está perdendo o pescado que estão dentro dos containers lá e que não compensa vender. Estão nos Estados Unidos, que as tarifas são muito altas. Não é? Então, é um caso muito grave. Isso aqui afeta o Brasil e é muito importante dizer que afeta os Estados Unidos. Afeta os Estados Unidos fortemente. O café, 70% do café consumido nos Estados Unidos vai do Brasil. Na hora que tem essa tarifa, o preço do café pipoca. E muitas pessoas vão deixar de tomar café. A mesma coisa o suco de laranja. A mesma coisa o mel. É muito forte. O mel, ele é produzido por pequenas cooperativas, pessoas, vamos chamar assim, que tem ali 20, 30 caixas de mel. Então isso é uma coisa que beira a falta de humanidade. Isso não é humano, isso não é correto, isso não é razoável. Você quer botar uma tarifa, chame o seu parceiro de 200 anos para conversar. Mas senta aqui com a gente, Brasil. A gente aqui está com a dificuldade interna, eu preciso aumentar aqui um imposto aqui, para acomodar ali, acomodar uma coisa aqui minha, eu estou com um problema interno. Se senta, se resolve, se chega. Mas não é impor um negócio desse e deixar todo mundo inseguro, aperreado. Os prejuízos são enormes. Ô, presidente, o senhor teve uma reunião, né, com o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros empresários semana passada. De lá para cá, né, vocês têm esperança que alguma coisa mude, que a gente não tem esse cenário que está chegando? Olha, veja só, a gente que é nordestino, a gente que tem fé em Deus, e o brasileiro como um todo, a gente tem que sempre a esperança é a última que morre, né? É a última que morre. Nós vamos ver. Eu tenho assim um sentimento de que isso vai ser resolvido de alguma maneira. Ou o governo americano vai dizer, olha, daqui a 90 dias a gente vai ver como é que faz, eu vou adiar isso por 90 dias, ou vai recuar, baixar, entendeu? Aqui a minha proposta que eu tenho colocado na mesa, e vou repetir, é que tire alimento disso. O que for alimento não tem taxação nenhuma. O resto vai ter. E aí vamos ver o que é que faz. Porque não está correto esse negócio, entendeu? Presidente, o senhor citou agora há pouco os produtores de mel. Eles estavam ali com uma carga significativa para fazer a remessa aos Estados Unidos. Fizeram um apelo aos compradores que tinham inicialmente desistido da compra e esse apelo foi atendido e a carga foi remetida. Eu queria saber se existe uma relação com os compradores habituais norte-americanos, se nessa conversa, o que eles passam do lado de lá, se tem aí algum tipo de apelo também da parte da fruticultura, para que, a exemplo do mel, também as compras previamente já formalizadas, que elas possam ser efetivadas. Veja só, o mel praticamente já estava nos Estados Unidos, né? Ou estava no navio. O nosso é diferente, o nosso não está ainda, a manga não foi colhida. A manga deve ser colhida na primeira semana de agosto. Mas a minha interlocução com os Estados Unidos é diária. Desde o dia desse a gente conversa muito com o pessoal lá. Mas o que é que a manga, que hoje você vende lá uma caixa de 5, 6 reais, ou dólares, isso pula para 11. Então as pessoas não vão comprar. Então eles também têm o medo deles de levar essa manga para lá, botar na prateleira e a pessoa escolher outra fruta. Tá entendendo? Então é um negócio muito complicado, não é fácil não. Mas é como eu digo, eu penso que o bom senso vai chegar e a gente vai conseguir resolver isso. Especificamente sobre a uva, o senhor falou também sobre a importância da uva. Nós temos uma produção aqui em a uva também, exatamente, a uva também é importante. Mas a gente tem que dizer o seguinte, a uva são algumas variedades que a gente manda para os Estados Unidos, mas a uva a gente geralmente fornece, neste momento, vai mais para a Europa do que os Estados Unidos. Então a quantidade manga, de uva... né?
Exatamente, a preocupação é a quantidade de uva que vai para a Europa agora é muito maior, a partir agora de agosto, sei lá, segunda quinzena que a gente começa a embarcar, setembro, é muito maior do que os Estados Unidos. Então, de fato, o caso da manga é o caso mais grave. Presidente, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a condição da laranja, né? A laranja, principalmente ali no Sudeste, né, em São Paulo. A laranja é o seguinte, a laranja, só para a gente saber, ela é outra associação, não é a Abrafrutas, que a nossa é a associação, vamos supor, de fruta fresca. E a laranja fresca, o fruto laranja praticamente não é exportado. O que o Brasil exporta fortemente chama o suco concentrado de laranja. Você imagina um navio daquele tamanho do mundo e existe tanques e tanques e tanques com suco concentrado. Veja o prejuízo que dá. Chegando nos Estados Unidos, esse suco vai para centenas de fábricas e essas fábricas pegam esse suco concentrado, adiciona água e embala eles. Coloca naquelas caixinhas de 1 litro, 250 mililitros, coloca numa garrafa de 1 litro e várias marcas e vende. Então você veja que o impacto vai ser aqui. Por quê? Porque o fabricante daqui do suco concentrado, ele compra a laranja de produtores. Uma vez que pipoca o preço, ele não vai comprar. E o produtor também vai perder a laranja no pé. E lá, esse pessoal, que são 200 mil pessoas calcularam, eles não vão... vão ser as indústrias lá não vão colocar esse suco nas embalagens que são para vender ao consumidor. Então veja a desarrumação que é, né? Tá bom. Tá certo. O presidente nos atendeu aqui, Vitor, que ele está num evento lá e gentilmente saiu para bater um papo com a gente para explicar essas preocupações. A gente agradece, né, pela participação dele. Pronto, veja só, eu só queria concluir que hoje à tarde, né, a governadora Raquel Lira, que tem falado com a gente, muito preocupada com isso, vai fazer uma reunião do Palácio, onde vai chamar a classe produtora de cana-de-açúcar, porque o açúcar também é afetado aí, né, tudo que se manda para os Estados Unidos, e nós vamos ter uma reunião justamente para que ela nos convocou para estar ciente que ela, de efetivamente como está e em que maneira o governo do Estado pode nos ajudar nessa interlocução e nesse trabalho. Presidente, se o senhor me permite abusar só um pouquinho da sua disponibilidade... Eu permito demais. Só perguntar ao senhor o seguinte, ontem saiu um estudo da Federação das Indústrias de Minas Gerais, um cálculo de qual seria o impacto desse tarifaço para a economia brasileira, e o cálculo feito é de um impacto de até 175 bilhões para o PIB do Brasil e a perda de 1.300.000 empregos no país. O senhor teve acesso a esse estudo? A Abrafrutas tem algum estudo a respeito do impacto? O senhor falou agora há pouco numa cifra, né? Não, com certeza. Veja só, o impacto, esse número, eu confio no número desse, entendeu? A gente aqui também tem muito o que perder, porque nós estamos numa safra da manga, mas tem outras frutas que hoje a gente exporta que não está em plena safra. Isso aqui precisa ser entendido. A gente manda fortemente a manga para os Estados Unidos em 90 dias, o resto do ano a gente não manda. Porque antes que estavam lá a nossa manga, quem estava era o México. O México estava agora está finalizando a safra do México. Então os números são esses mesmo. E o desemprego é uma coisa enorme. Você veja, aqui, olha que coisa interessante. Aqui quem colhe a manga são homens, trabalhadores rurais. Eles vão lá, colhem a manga, seleciona, bota no trator e leva para o pack house, que é onde embala a manga. Lá quem recebe a manga são as mulheres, que elas é que pegam a manga, bota de caixa, organiza, bota um selinho, tudo organizado. Ela tem esse jeito, essa delicadeza de fazer isso. Então essas duas pessoas, o homem e a mulher, trabalham nessa mesma fazenda ou em fazendas diferentes fazendo isso. Na hora que vai a admissão, vai demitir o casal. Então a casa que tinha 2 empregos na manga vai ficar sem nenhum. Isso é muito grave, entendeu? E só uma questão também, presidente, o governo anunciou que já elabora plano de contingência para os setores afetados, isso dito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O senhor tem conhecimento se esse plano já está elaborado? Não, eles estão estudando. Então, a informação é o seguinte, isso vai dar esse problema. Como é que eles vão fazer? Como é que vai fazer aqui, né? Com as empresas, vão dar um crédito extra, vão repactuar as dívidas, o que é que vão fazer? Então isso, de fato, o governo está vendo, mas não foi nada anunciado ainda.
Presidente, só para a gente encerrar aqui, então o senhor vai participar de uma reunião hoje com a governadora Raquel Lira à tarde. Quem mais vai participar dessa reunião? Quem ela convidou? Olha, vai participar o Sindisuca com o presidente Renato, vai apresentar Eduardo Monteiro, eu soube que vai estar lá, o secretário vai estar lá também, o Guilherme, tá certo? Enfim, vão estar lá alguns empresários que vão fazer parte dessa reunião. Eu não vou poder estar lá, porque amanhã, para você ter uma noção, amanhã nós temos aqui o maior congresso de manga da América Latina, chama Expo Fruit. Nós estamos recebendo aqui mais de 500 pessoas de fora, aqui da região toda, para debater tudo, etc. Tal. Infelizmente eu não pude ir, eu pedi muita desculpa, mas eu vou fazer remoto, entendeu? Porque amanhã está aqui todo esse pessoal de manga, consultores, tem estandes, empresários, palestras, eu vou até abrir o congresso amanhã de manhã, então vai estar todo mundo aqui. Mas ela tomou a iniciativa, preocupada, tem acompanhado e resolveu fazer essa reunião para ver a que nível o governo do estado possa ajudar também. E o senhor tem alguma agenda programada em Brasília, alguma conversa chamada? Não, por enquanto não. Por enquanto nós fomos chamados a semana retrasada, eu fui lá, como todo o agro foi o mel, foi o couro, foi o peixe, foi o café, todo mundo fomos lá, mas de lá para cá não fomos mais convocados não. Muito bem, o presidente da Abrafruta, o presidente Guilherme Coelho, conversou conosco aqui no nosso Cidade Entrevista. Presidente, muito obrigado pela disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Tá, muito obrigado, um abraço grande, tudo de bom. Muito obrigado. Presidente Guilherme Coelho, então, conversando com a gente, Mário, e novamente o reforço do sentimento, né, de apreensão. Disse, inclusive, que tem perdido o sono, né? Acordado mais cedo. Rapaz, assim, veja, às vezes, Vitor, a gente se pega muito essa questão dos números, né, do prejuízo financeiro, do desemprego e tal, e eu não tinha ainda, né, olhado para essa vertente da questão de estragar, né, o produto, né, estragar a fruta, a manga e tal. E essa preocupação aí do presidente Guilherme Coelho, ela é pertinente também, né? A gente vive num momento que muitas pessoas têm dificuldades, né, de comprar um alimento, e essa safra que ela foi projetada. Imagine você projeta uma safra para exportar, né, uma alimentação muito grande e de repente a tarifa, ele explicou aí, uma caixa de manga que valia $5 vai para quase $11. Então fica inviável, né? O pessoal não vai deixar de comprar, mas vai comprar a metade. Não vai comprar o todo que está sendo planejado. Mário, eu achei muito impactante no momento em que o presidente fala sobre a dinâmica da atividade no mercado de trabalho, né? Ou seja, é o homem que faz a colheita, a mulher participa de uma outra etapa. E os dois vão ficar desempregados. Os dois podem ficar desempregados. Então. É uma situação, veja, Vitor, e o pior é que assim, veja, eu entendo toda até essa reunião com a governadora deu uma entrevista semana passada e disse, não, a gente vai resolver essa situação. O próprio Guilherme Coelho disse que tem esperanças, mas pela movimentação política que se tomou aí nos últimos dias, eu não vejo assim não se fala mais no tarifaço, né? Ver a história da tornozeleira de Bolsonaro depois sobre se houve ou não exagero na questão da liberdade de expressão e se parou de falar no tarifaço. Só fala na questão mais política, a provável prisão de Bolsonaro, e começa essa confusão e o foco ele sai sendo desviado. E aí não se fala mais nessa questão, né, dessa preocupação. A gente viu claramente aí na fala do presidente Guilherme Coelho, né, uma preocupação exacerbada aí no que diz respeito ao que vem por aí. E eu acho que os governos eles precisam de distensionar esta questão. Isso aí envolve o presidente Lula, o ex-presidente Bolsonaro, o Alexandre de Moraes, esse pessoal que está todo envolvido nessa história aí, para buscar esse entendimento. Eu acho que essa tarifa, ela pode a pessoa achar que não vai ser ruim, mas vai ser muito ruim para a economia como um todo, né? Tem a questão do mel, das frutas e muitas mais coisas que a gente nem imagina, né? Que não parou ainda para você... Talvez quando começar para valer é que você vai ter a noção disso. Eu fico preocupado, Mário, pela falta de informação também sobre a negociação, né? O Brasil diz que está permanentemente na mesa de negociações. Isso foi dito, inclusive, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas a gente não tem nenhuma informação de que mesa é essa, quem compõe essa mesa, que respostas tem tido dessas reuniões, se elas de fato estão acontecendo, né? E assim, às vezes o que acontece é uma publicação no Twitter de alguém, como foi o Marco Rubio, né? Que é o secretário de Estado lá,
no Twitter dele, né? Por exemplo, ele posta as coisas no Twitter dele, aí tem a repercussão, aí depois é que se oficializa a situação. Então, assim... Que é muito mais atuação política do que propriamente política, né? negociação, mesmo, resultado da negociação. É uma questão política, teve aquela especulação da venda de dólares, né? Antes do anúncio tarifaço. Enfim, a gente... sob investigação, inclusive. Está sob investigação. Então, são muitas especulações, são muitas informações que a questão política no Brasil, ela vai se agravando, a crise política, e aumenta, vai descambando na crise diplomática que a gente vive hoje, né? Porque eu acho que é uma situação de perde-perde. Eu acho que ninguém ganha com isso, não. Nem ganha os aliados de Bolsonaro, nem ganham os aliados de Lula. Tem gente que diz, tu quer brigar com um gigante, aí do outro lado vem e diz, não pode mais ser submisso, tem que romper mesmo com... Eu acho que não é por aí, nem um nem outro. E eu estava pensando aqui, Mário, que a depender do prazo, né, do tempo que isso estiver em vigor, né, só vai começar no dia 1º de agosto, mas se houver aí uma permanência prolongada, isso pode alterar a dinâmica de consumo dos americanos. Porque, veja, quando acontece com a gente, quando a gente tem aqui um produto muito mais caro, você vai o quê? Você é induzido a buscar um outro produto mais barato. Outro produto. Pois é, então hoje a gente tem aí um consumo muito grande dos americanos do café brasileiro, como falou o presidente, do suco de laranja, como falou o presidente. Mas se esse preço se eleva a um nível impraticável, o consumidor vai trocar. Claro, isso não acontece do dia para a noite, né? No caso dos Estados Unidos... Ou você pode diminuir. Você não troca 100%, mas diminui. No caso dos Estados Unidos mesmo, eles têm um exemplo na história deles que foi o imposto do chá. Eles eram uma colônia britânica, lá existe a tradição do chá, então tomavam muito chá. No momento que houve o imposto do chá, ficou mais caro, o café virou opção e agora é a bebida mais consumida. Uhum. Diante de um tarifaço prolongado, eles podem buscar uma outra bebida e diminuir a compra do café brasileiro, que vai ter que buscar um novo mercado. Pode buscar outro mercado, quer dizer, pode buscar outro mercado, por exemplo. Não é só o Vale do São Francisco que planta manga, né? Pode buscar outro país. Outro produtor, claro. Outro produtor de manga, né? Que tenha uma linha mais ideológica próxima com a do Donald Trump. E de repente possa dizer, vamos deixar de comprar no Brasil, mas vamos para tal país. E aí vai buscar lá. E sinceramente, eu não vejo muita boa vontade disso resolver. Não é só agora de primeiro, não. Talvez a gente tenha aí até o fim desse governo atual essa crise diplomática entre os dois países, agora, porque ninguém quer ceder. Também tem o outro lado, né? Também tem a busca do Brasil de novos mercados para não ficar tão dependente do mercado americano. Isso dito não apenas pelo governo federal, mas pela própria governadora Raquel Lira, para a realidade econômica de Pernambuco, né? Para buscar alternativas e evitar que o impacto seja assim tão significativo. Mas eu não acho tão simples, sabe, Vitor? Porque, por exemplo, vamos lá, eu negocio com o Vinícius. Ali, né? Ele tem lá o negócio dele, eu já sou um parceiro dele há 20 anos, por exemplo. Aí a gente já sabe como é a negociação, a gente já sabe todo o métier da coisa, de repente tem a ruptura aqui por uma questão diplomática e eu vou ter que negociar com você agora. Só que a gente vai ter que começar uma relação, vai ter que ganhar da confiança aos poucos. E a gente sabe que no mundo dos negócios, né, você fica com muito pé atrás, assim, para fazer negócio. E tem a fase de testes, né? Eu vou comprar teu produto, então eu compro uma quantidade menor para ver qual vai ser a aceitação do meu mercado. Diferentemente já do mercado americano, que já conhece nossa laranja, conhece nossa manga, conhece nossas frutas aqui, né? E o agro brasileiro, ele foi muito afetado, né? Eu acho que quando eu digo que é uma relação que todos precisam, já foi chamado de fascista, já rebateu. Semana passada, os setores do agro emitiram nota a favor de Bolsonaro. Então, eu acho que essa história ela vai assim, passando da razão de todos os lados. As pessoas elas começam a questão política brasileira, esse radicalismo, essa divisão partidária que a gente tem hoje na sociedade é muito ruim, né? Porque a gente acaba tendo situações, tudo se resolve assim e comparando. Mas teve aquilo, e sempre fica na história da comparação. E eu vejo com muito pessimismo, assim, infelizmente, eu acho que as coisas não vão ficar muito boas na economia se alguém não ceder. E pelo que eu estou vendo, ninguém quer ceder. Tem que ter ponderação, diplomacia, diálogo, né? Fundamental para resolver as questões. Somente diplomacia, né, Vitor? Eu nunca vi, o que eu aprendi na vida, a vida ensinou é que ninguém ganha nada no grito. E outra coisa, você
existe uma diferença muito grande em ser líder e ser chefe, né? Você vai aprender isso. O chefe, ele chega e ele impõe as coisas e ele ganha o respeito dos subordinados na base do medo. Do medo. Né? O líder não. O líder, ele vai ganhar o respeito pela admiração das outras pessoas. E a gente vê hoje, né, muitas pessoas querendo usar a força do grito para resolver situações. E isso não vai resolver. Então, assim, tem que buscar um meio termo. Eu acho que o pequeno produtor ele vai ser fortemente atingido com essa história, né? Como disse aqui o presidente Guilherme Coelho, né? A gente, por exemplo, entrevistou aqui sábado passado Lula do Mel, né? Que produz o mel aqui no Alto do Moura e ele manda ele manda o mel dele, né? Faz parte de cooperativas. Faz parte né? de cooperativas e tal. E aí, esse mel de Lula do Mel pode chegar lá nos Estados Unidos, talvez ele não chegue mais, né? Por uma questão dessa. Então a gente precisa abrir os olhos mais, ficar menos ideológicos, digamos assim, e prestar atenção mais nas coisas que estão acontecendo. É isso. Mário, obrigado, hein? Até amanhã. Valeu, Vitor. Amanhã, lembrando aqui, a gente... semana passada a gente fez uma série de entrevistas com os pré-candidatos a deputados estaduais. Um deles que faltou, né, que foi o ex-prefeito Zé Queiroz, que estava viajando. Ele não conseguiu vir porque ele tinha uma agenda de viagem marcada. Ele voltou para Caruaru antes de ontem e vai estar aqui amanhã, fechando esse ciclo, né? A gente entrevista amanhã o ex-prefeito e pré-candidato a deputado estadual Zé Queiroz. É isso. Muito bem, fechamos o Manhã Cidade.